Ele é bom, Ele é tremendo. E hoje a gente tem o privilégio de receber uma pessoa muito querida aqui, o Manny, que não vou apresentar a vocês, está aqui, não é? E eu conheci no começo desse ano e fui impactado pela vida dele e pelo ministério que ele tem. E eu convidei para ele dar um testemunho nessa noite para a gente, daquilo que Deus tem feito na vida dele e do seu ministério. Ele, um ex-jogador de basquetebol na NBA, lá nos Estados Unidos, e Deus o tocou para fazer um trabalho muito bonito de distribuição de sapatos, de tênis, não é? Para crianças carentes. E essa semana nós tivemos o privilégio de trabalhar juntos, porque ele desafiou a nossa igreja, e a nossa igreja entrou nesse projeto com ele, e aqui, somente aqui na nossa igreja e parceiros aqui da cidade, nós conseguimos adquirir 2.000 pares de tênis, né? E começamos a distribuir esses 2.000 pares de tênis. Falta pagar uma parte boa deles, né? Mas a gente está fazendo esse trabalho, e eu queria que ele pudesse compartilhar o que Deus tem feito na vida dele com você, e assim como eu fui impactado, eu tenho certeza que você vai ser impactado também. Amen. Hey, put your hands together for Jesus, church. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Hallelujah. It is so great to be in the house of God. É muito bom estar na casa do Senhor. That's why I love what the Word of God said. É por isso que eu amo quando a palavra do Senhor diz. When He said, I was glad when they said unto me. I was glad when they said unto me. Fiquei feliz quando foi dito a mim. Let us go into the house. Vamos à casa do Senhor. Because there's no greater place to be. Não existe lugar melhor para estar. To be in the presence of God Almighty. Estar na presença do Senhor Todo-Poderoso. You know, I've been in Brazil now for a few days. E agora estou no Brasil já por alguns dias. And we've been blessed to be here at PB. E nós nos sentimos abençoados por estarmos aqui na PIB. You know, my mom always tells me. Minha mamãe sempre diz para mim. That we need to give honor to whom honor is due. Nós temos que honrar aqueles que nos honram também. And I just want to thank the pastors. E eu quero agradecer aos pastores. For the unbelievable work to do to serve this community. Would you put your hands together for the pastors for the amazing work they're doing? Aplaudir o trabalho maravilhoso que os pastores vêm fazendo nessa igreja. Amen. Amém. It's exciting to have people that has the heart of God. É muito gostoso, muito bom estar todos reunidos na casa do Senhor. And before I speak today, e antes de eu falar hoje, I want to show you a very short video. Eu quero mostrar um vídeo bastante curtinho para vocês. He will tell you a little bit about what I'm about to tell e aí você vai entender melhor o que nós estamos fazendo para o Senhor. I know what it means to live in darkness. I know what it means to live in hopelessness. I was this kid that go around burning down churches and hurting innocent people. But today, it's different. Because of that few minutes that Manny spent with me, he gave me a reason to see a brighter side of the future. You know, what we do with the children is greater than just providing shoes. Shoes to us in this country is a fashion statement, but to the millions of kids around the world, it's actually a vehicle to help them survive. He's a special guy. Anyone who would try to give back the way that Manning is giving back, I think it really speaks volumes about what his values are. I know what type of man he is, and I know the capability and the potential, and also his vision. Forget the wins, forget the Final Four, forget whatever it can do. When you just made a child's life a little bit better, a 7-year-old little girl who's never owned a pair of shoes, and to see the smile on her face, man, that's magical. Close to 300 million children wake up each morning without a pair of shoes on their feet. I've been called to put shoes on the feet of children, but we didn't know how in the world this dream was ever going to come to reality. But that's when we came up with the idea, what if we can impact 10 million children? But to get to 10 million, you got to start with your first one. And then one shoe became 2, became 8, became 100, became 1,000. And eventually I remember raising a little over 1,000 pairs of shoes and going to South Africa on our first project. You should see the faces of those children when we wash those kids' feet. Our ambassador literally would get on those dirty floors and look them in the eye and ask them, you know, what is the worst thing that's ever happened to you and what's your dream? And then we inspire them and remind them that their dream can come true, that they can dream big.
And when they leave, they get up with the smiles on their faces. Oftentimes, the people that are washing these kids' feet are crying. These kids are crying, and we hug each other. And there's a moment in life that you realize that you were placed here to help impact one child. I want to see that smile. You know, oftentimes you always wonder, are the things that I'm doing really make a difference? And I remember actually going to this orphanage in Nigeria a long time ago and seeing this young boy. I was just another kid in Nigeria. I was in a very difficult stage in my life. And I remember looking him in the eye, wondering what kind of hopeless situation this little boy is in. He gave me a reason to see a brighter side of the future. He refused to see me giving up on myself. Ibrahim ended up coming back to school here in the United States and learning how to actually, go around the world and perform humanitarian acts. Manny made it his job to provide for me. You doing okay? I'm doing good. And he took care of me since then. We've been able to pay forward that which has been done to us, and now Ibrahim is also trying to impact and change the next generation of people so we can all make a difference if we intentionally choose to do what we've been placed here to do. We ask ourselves, what if we could get a Division I basketball coach to help us coach a basketball game on national TV without shoes? I had to kind of think about it. I called some of the people that I trusted in. I said, hey, what do you think about this? And everyone said that I shouldn't do it except for my mother. And I knew then that it was the right thing to do when Mom said it was okay. Coach Hunter became the face and the voice for millions of children worldwide. The next year, we had about 1,000 coaches the second year. The third year, we had about 3,000 coaches helping us raise new shoes so we can become that vehicle of hope to be able to transform people's lives. Whether I'm coaching or whether I'm not, whether I'm done, I'm retired, I will continue to do this so that we can make a dent. There's so much that can still be done. And our goal is to impact 10 million children worldwide. 10 million shoes in 10 years, I tell you what, it sounds ridiculous, but it's one of those things that's so ridiculous it just might work. I'll take half of those 10. I'll see Manny in 5 years saying, Muggs, I'm there. Amen. Amen. Amém. Hallelujah. Friends, I'm here to tell you tonight. Eu quero dizer para você primeiramente nessa noite. Don't ever stop believing in your dreams. Nunca pare de acreditar nos seus sonhos. Don't ever think that God can use you to accomplish great things. Que nunca pare de acreditar que Deus pode realmente usar você para conseguir chegar lá. God has placed into you the power to be able to change this world. Deus colocou em você o poder para você mudar esse mundo. So quit going through the world wondering what the world has for you. Say again? Quit going through the world wondering what the world has for you. I'm sorry. Quit going through through life wondering what the world has for you. Vá rápido fazer isso que o mundo tem para você reservado. Vá realizar isso. And start acting on what the King has placed within you to help transform this world. Comece a agir da forma como Deus quer que você haja para você transformar esse mundo. The little boy you saw in that video. Aquele rapaz que você viu, aquele pequeno rapaz que você viu no vídeo. He was the son of a Muslim sheikh in northern Nigeria. Ele era filho de um sheik muçulmano no norte da Nigéria. He went to go burn churches many years ago. Ele foi para aquela igreja há muitos anos atrás. And when he got there, the Holy Spirit arrested him. E quando ele chegou lá, o Espírito Santo o tomou. And the friend ran away. His friends ran away. Os amigos dele fugiram todos, correram. And he couldn't move. Eles não entenderam. And all the friends took off. E aí todos os amigos deles, na verdade, deixaram ele, fugiram. And then the pastors brought him. E aí o pastor trouxe aquele pessoal de volta. They laid their hands on him. E aí eles impuseram as mãos sobre ele. They prayed for him. Eles oraram por ele. The Holy Spirit released them. E o Espírito Santo libertou aquele grupo. And right there and then he prayed to invite Jesus into his heart. E aí naquele momento ele foi convidado a convidar Jesus a entrar no seu coração. And then his father heard that he's prayed to accept Jesus. E aí o seu pai ouviu que ele tinha aceitado Jesus. And his father tried to kill him. E o pai tentou matá-lo. Because he's a Muslim. Porque ele é um muçulmano. And then he went home. E aí ele foi para casa. His father tied him up. O pai o amarrou. They tried to kill him. E o pai tentou matá-lo. Every time he took the knife to try and get into his body. E cada vez que o pai o esfaqueava, the knife won't go in. A faca não entrava. And his father got upset. E o pai começou a ficar irritado. Threw the knife down. E aí jogou fora a faca. Walked outside.
Foi para fora da casa. And then while he was outside, e aí, enquanto ele estava do lado de fora da casa, one of the servants came inside dos empregados and entrou. untied him. E aí ele desamarrou. He told him to run. E ele disse para o rapaz, fuja. And he ran to 2-3 states away from where he lived. E aí ele foi embora para um lugar longe de onde ele vivia. And when he got there, e quando ele chegou lá, a group of missionaries hosted him. Grupo de missionários o acolheu. And when we got there to come provide shoes for them, e aí nós fomos lá para providenciar, levar calçados para eles. We came to wash their feet. E aí nós fomos lavar os pés deles. And put shoes on them. E colocamos calçado nos seus pés. And tell them that God loves them. E aí nós falamos para ele que Deus o ama. And then when I asked them, e quando eu perguntei, pedi para eles, what's your dream? Qual é o seu sonho? He said he wants to do what you're doing. Ele falou assim para mim, eu quero fazer o que você faz. I want to start going around the world. Eu quero ir ao redor do mundo. And to help people just like you are doing. E também falar para o povo o que você está fazendo. Today, hoje, that little boy, aquele pequeno rapaz, is working for Samaritan's Fit in the United States. Está trabalhando para o Samaritan Fit nos Estados Unidos. Going around the world telling people about Jesus. E ele está viajando pelo mundo todo falando a respeito de Jesus. So don't tell me God can use you. Então não diga que Deus não pode usar você. Don't tell me God can use you. Não diga que Deus não pode te usar. I was one of those little boys. Eu era como aquele pequeno rapaz. I told them yesterday at the youth meeting. Eu ontem falei aqui no culto dos jovens. And I was going to tell them the reason behind my name. Eu vou dizer para você a razão por trás do meu nome. My name is Emmanuel. Meu nome é Emmanuel. People call me Manny. O pessoal me chama de Manny. But my mom was the first Christian in my family. Mas a minha mãe foi a primeira cristã na minha família. And when I was a little boy, e quando eu era um rapaz pequeno, before I was even born, e muito antes de eu nascer, my father practiced a lot of animism. O meu pai praticava animismo. And prayed to a lot of different gods. E aí meu pai invocava muitos deuses diferentes. Because the spirit realm is so real in Africa. Porque essa espiritualidade realmente é muito comum na África. Well, one day when my mom was home, e um dia quando minha mãe estava em casa, and when my father was gone, quando meu pai não estava presente, because he was always gone drinking, porque meu pai estava sempre em algum lugar bebendo. When she was sleeping, e aí ela estava dormindo. She was woken up in her sleep. Ela foi acordada no meio do sono. She said she heard a step come through the door. Ela disse que ouviu passos entrando pela casa. And the more the step kept coming towards the door, e aqueles passos se aproximavam da porta. She said she started getting scared. E aí ela começou a ficar apavorada. At this time my mom was pregnant with me. E minha mãe estava grávida de mim. And the medicine man told her the baby she was carrying was going to be killed. E aquele curandeiro que cuidava dela disse que esse nenê que ela tinha na barriga ia ser morto. Except she makes sacrifices to these gods. A não ser que ela o sacrificasse e entregasse para os deuses. But when my mom became a Christian, mas quando minha mãe se tornou cristã, she said she can do anything that God tells her she can do. Ela disse, eu não posso fazer nada que Deus não diga para eu fazer. She said she doesn't have to do sacrifice anymore. Não preciso sacrificar mais nada. So they said they're going to kill the baby. Então, em vez de matar o bebê, so when this spirit, whatever it is that was coming through our room, our door, então quando esse espírito, ou seja, o que era, o que for, que estava se aproximando ali da porta, felt the fear, e ela sentiu o medo. She said all she could do was get up. Então tudo que ela pôde fazer é se levantar. She said she called the name of my father. She called the name of my father. E aí ela chamou pelo nome do meu pai. And there was no response. Não teve resposta. And then the missionary that led my mom to Jesus said to her, e naquele momento que Jesus disse para ela falar o que tinha que falar. Every time you confront fear, toda vez que você estiver com medo, call the name of Jesus. Toda vez que você estiver com medo, invoque o nome de Jesus. And said all she could say, e tudo que ela pôde pronunciar, in the name of Jesus, ela disse no nome de Jesus. Whatever the spirit that's coming through my door, qualquer que seja o espírito que está entrando na minha porta, I command you to turn around and leave. Eu ordeno que dê a volta e saia. She said with the intensity that step was coming, e ela disse isso enquanto os passos estavam chegando. She heard it turn around and leave. Ela ouviu os passos virarem-se e saírem. And she said the hair at the back of her head rised. E ela disse que os cabelos da sua nuca se ouriçaram. She started to pray. E ela começou a orar. She said, God, you have to protect me. E ela disse, Deus, o Senhor tem que me proteger. She said, you have to protect me. O Senhor tem que me proteger. He said, if you allow me to have this baby. Se o Senhor permitir que eu tenha esse bebê. He said, if this baby is a boy. Se esse neném é um menino. She said, I'm going to name him Emmanuel. Eu vou chamá-lo de
Emanuel. Because tonight God was with me. Porque Deus hoje esteve comigo. And a few months later, e alguns meses depois, she had a baby boy. Ela teve um nenê. And he looks just like this. E ele se parecia muito com esse aqui. And then she reminded me as I was growing up. E ela sempre me lembrava disso enquanto eu crescia. That I've given you to God. Ele foi entregue a Deus. I've given you to God. Eu dei você a Deus. I grew up very poor. E eu cresci muito pobre. Man, I don't have a lot of time today. I know I have to come back, pastor, to come preach. Eu não tenho muito tempo hoje, pastor, eu preciso voltar aqui para pregar. Because they only gave me 10 minutes. Porque só me deram 10 minutos. It's hard to tell my story in 10 minutes. Eu não consigo contar em 10 minutos a minha história. But I'm going to try my best. Mas deixa eu tentar o melhor. See, I was so poor I didn't have shoes. Eu era tão pobre que eu não tinha calçados. I grew up, I used to pray this prayer every day. E eu cresci orando por isso todo dia. God, would you give me 001? 001. Ok. Deus me deu um 001. It's okay if I don't have breakfast. Senhor, eu não tenho café da manhã. It's okay if I don't have lunch. E nada muito suficiente para o almoço. But God give me supper so I can make it to the next Mas day. Deus me dê pelo menos o jantar para que eu consiga chegar bem no outro dia. And as I got older, e eu fui crescendo. I started helping my mom sell water at parks. Eu comecei a ajudar minha mãe a vender água. One day I went to the park to go help my mom sell water. Um dia eu fui com a minha mãe ao local onde vendia água. And when I got to that park that day, e onde eu cheguei naquele parque ali, there was a group of missionaries that was there teaching children how to play basketball. Tinha um grupo de missionários ali ensinando crianças a jogar basquetebol. And I walked into that place that day. E eu fui naquele lugar. And I saw them having fun. E eu vi que eles estavam se divertindo. I wanted to join them. E eu quis me juntar a eles. And the people said, "No, go away, water boy, go sell your water." E o pessoal disse para mim assim: vai, rapaz, menino, vai embora daqui, vai vender tua água. I said, "No, I want to join them, have fun." Mas eu dizia: não, eu quero ficar com vocês, eu quero me divertir. I put down my basket of water. Então eu deixei ali minhas coisas de água, They started teaching us how to dribble. E aí eles estavam ensinando como é que driblava, como é que atirava a bola. And then the missionary said, e o missionário disse: "We're going to have a contest." Nós vamos ter agora uma competição. And the price of the contest e o preço da competição is the pair of shoes. É um par de calçado. And you got to think about this. E pense a respeito disso. For kids that live in my neighborhood, para os meninos que viviam na minha vizinhança, a pair of tennis shoes is like a car. Um par de tênis era como ganhar um carro. And then I said, "Pick me, please let me be in this competition." E eu disse: por favor, me escolha que eu quero participar. Pick me, I want to be in this competition. Eu quero vencer essa competição. And then they picked me. E eles me escolheram. I ended up winning that contest that day. I won that contest. E eu ganhei a competição, venci a competição naquele dia. And the missionary called me to the front. E o missionário me chamou para frente. And he said, "I want to bless you with this pair of shoes." E ele disse: eu quero te abençoar com esse par de calçados. My face got this big. A minha face ficou desse tamanho. Chest pushed out. Meu peito se inchou. I felt like I was this tall. E parecia que eu era alto. And I was going to take my shoes and run away. E eu peguei meu tênis e corri. And then the missionary told me. Quer dizer, eu pensei que eu ia pegar o tênis e sair correndo. He said, "Just because all you see around you is poverty." Mas o missionário disse para mim: não é porque você vê toda essa pobreza. Don't think God has forgotten about you. Não pense que por causa disso Deus esqueceu de você. He said, "You keep dreaming and dreaming big." Você pode sonhar e você pode sonhar grande. He said, "God will do great things through your life." Deus vai fazer coisas grandes através da tua vida. So I ran so fast home. E aí eu corri muito rápido para casa. I forgot my basket of water. E aí eu esqueci até da minha cesta com a água. So I got home. E eu cheguei em casa. My mom said, "Where's my water?" Minha mãe disse: cadê a água? I said, "Mama, look at my shoes." Eu disse: mamãe, olha aqui o meu par de calçados. My mom was so happy for me. Minha mãe estava tão feliz por mim. Because I became the first person in my family to own a pair of tennis shoes. Porque eu fui a primeira pessoa na minha família que teve um par de tênis. And things were so crazy. E olha que coisa doida. So after my mom let me enjoy my shoes for 2 minutes, e depois que minha mãe me deixou ali curtir meu tênis por uns 2 minutos, she said, "Go get my water." Minha mãe disse: vai lá pegar água. So I ran home. I ran to the park. Então eu voltei de volta para aquele lugar. I went to get the water. E eu peguei a água. See, I grew up in a home where my father was an alcoholic. Então eu cresci num lar onde o meu pai era alcoólatra. And all I ever heard from my father is, "I'll never amount to anything." E tudo que eu ouvi falar que meu pai nunca conseguiu juntar nada. And every time my father would get drunk, he would swear and curse at me. E quando meu pai estava embriagado, ele me xingava e dizia palavrões contra a minha vida. And every time he cursed at me, e toda vez que ele me amaldiçoava, my mother would come behind him. Minha mãe ficava por atrás dele. And put her hands on my head.
de mim e colocava a mão na minha cabeça. And she'll say, in the name of Jesus, E ela dizia, em nome de Jesus, I command whatever it is to be turned around. eu ordeno que seja o que for isso aí, que saia. Because my God has created my son to do great things. Porque o meu Deus declara que meu filho vai fazer grandes coisas. And every time I would complain to my mother, why do I have to live so poor? E toda vez que eu reclamava com a minha mãe, dizia, por que nós temos que viver em tanta pobreza? Why do we have to live like this? Por que temos que viver assim? And then my mom would take me by the window. E minha mãe levava-me para a janela. I said, son, I want to look outside. E eu quero, filho, eu quero que você olhe para fora. I said, what do you see? O que você vê? And I'll look outside. I said, Mom, I see the trees. E eu dizia, mãe, eu vejo árvores. I said, no, son, look higher. What do you see? Não, filho, olhe mais acima do que você vê. Mom, I see the birds. Mãe, eu vejo os pássaros. No, son, look higher. What do you see? Filho, olhe mais alto do que os pássaros. Then I said, Mama, I see the clouds. Mamãe, eu vejo as nuvens. And then she said to me, you ever wonder why God created the sky so high? Você alguma vez parou para pensar por que Deus criou o céu tão alto? I said, I don't know, Mama. Eu não sei, mamãe. She said, so poor boys like you can dream real high. Porque meninos pobres como você possam sonhar bem alto daquele He jeito. said, never make excuse for life. Nunca dê desculpas por causa da vida. That the God that created you said you will do exceedingly abundantly above what you hope E for. Deus disse que você vai fazer muito mais do que você possa imaginar. And you keep believing in this God. E você pode acreditar nesse Deus. So I kept believing in this God. E eu posso acreditar nesse Deus. And my dream was to go to America E meu sonho foi chegar até os Estados to go Unidos play basketball. para jogar I basquetebol. eventually got a scholarship to go to America. E eu consegui chegar lá na América. See, I don't have a lot of time today. I actually have a book E eu não tenho tempo muito hoje, mas na verdade eu tenho um livro. titled Soul Purpose. Titled Soul Purpose. Soul Purpose. Soul Purpose. S-O-L-E. Purpose. S-O-L... o propósito da alma. And then maybe you can go to SamaritanSpeed.org and get a copy of it because you can read. I don't have a lot of time to tell my story Esse today. livro que ele está dizendo, você pode ir nessa instituição Samaritanos e obter uma cópia. Or look me up on Facebook, Manny Home, and you can get a copy of this book. Ou então você pode falar comigo, depois eu mando uma cópia para Because você. I want Pastor to come in a minute. Porque o pastor vai chegar daqui um minutinho. So I went to America. E eu fui para os Estados Unidos. I finished my school. E eu terminei os estudos. I finished everything. E eu terminei tudo. God blessed us. E Deus nos abençoou. We got very successful. E nós nos tornamos I was in the bem-sucedidos. technology business. E eu entrei no mundo de tecnologia, nos negócios de tecnologia. My father got sick. Meu pai adoeceu. He ended up dying. E aí ele acabou morrendo. So I went to Africa Eu voltei para a África to go bury my father. para enterrar meu pai. But 2 weeks before he died, Mas só que 2 semanas antes dele he morrer, accepted Jesus as Lord ele and Savior. aceitou Jesus como Senhor So e I look Salvador. forward to seeing my father in heaven someday. Então um dia eu vou encontrar meu pai no céu. So when I went to Africa, E quando eu voltei para a África, I went to that park where I used to play and sell water. eu fui para aquele mesmo lugar onde eu costumava vender água. And that's when I saw those children, E é onde eu vi aquelas crianças, just like me. exatamente como eu, They have no shoes. descalços, They have no hope. não tinham esperança. That's when God reminded me. É onde Deus me lembrou. Did you remember that day how you felt when you got your pair of shoes? Você lembra naquele dia onde você ganhou o teu primeiro par de calçados? I want you to start going around the world and giving shoes to children and wash their feet like my son. Eu quero que você passe a ir ao redor do mundo e dê calçados para as crianças da mesma forma. I came back to America. Eu voltei para a América. It took 5 years before I said yes, but that's another story. Levou 5 anos para isso acontecer, mas isso é outra história. When I come back some other day, I'll preach and I'll tell you the full story. Quando eu voltar outro dia, eu prego e conto a história inteira. And then I said to my wife, E eu disse para minha esposa, we want to go put shoes on children. eu quero ir dar calçados para as crianças. We set a goal Ela disse, vá. to put shoes on 10 million children Vamos alcançar 10 milhões de crianças all over the world. em todo o mundo. Today, Hoje we've been able to put shoes on the feet of 4.5 million children Hoje nós conseguimos já calçar 4 milhões e 500 mil crianças in over 65 countries, em 65 países, all across America, em todos os Estados Unidos, all over the world. em todo o mundo. So don't tell me God can't use you. Então não diga que Deus não If pode te God usar. can use a little African boy like Se me, Deus pode usar um pequeno africano como eu, God can use you to do great things. Deus pode usar você para fazer coisas grandiosas. Well, today, Hoje we even manufacture our own shoes. nós fabricamos os próprios So calçados. for a boy that didn't have shoes, Então se é um rapaz que não tinha now calçado, God is using shoes to be able to change the world. e hoje Deus está usando os seus calçados para mudar o mundo. So God will use your misery Então Deus pode usar a sua miséria and He will turn it into your ministry. e transformar isso no teu ministério. God will use your misery Deus pode usar a tua miséria and transform it into ministry. e transformar em seu That's why I'm so ministério. excited to partner with PB.
É por isso que eu aceitei estar aqui na PIB. So we can do this all across Brazil. Porque nós podemos fazer isso no Brasil inteiro. Our team is here this week. Our team is here this week. Nossa equipe está aqui nesta semana. Washing the feet of children. Está lavando os pés das Telling them crianças. about Jesus. Falando para elas sobre Jesus. Well, I can't wait to see you get involved. E eu estou ansioso para ver você se And see envolver. what God will do when you humble yourself and wash the feet of the poor. E ver o que Deus pode fazer com você, se humilhando ali, lavando os pés das And crianças. see what God will do pobres. with your life. E vamos ver o que Deus pode fazer na tua vida. Well, thank you so much for letting me speak to you today. Obrigado por permitir que eu venha falar aqui Pastor, I nessa know I noite. went over my limit, Pastor, eu sei que eu excedi meu limite. but it's hard to give a microphone to a pastor Mas é muito complicado dar um microfone na mão do pastor. because you want to preach. Thank you so much today. Porque ele God quer bless you. pregar. Deus abençoe. Amém. Que bênção, né? Eu tive a oportunidade de estar no dia do feriado, de sexta-feira, com eles, né? E foi muito tremendo na minha vida. Ele deu esse testemunho, pregou para todas as crianças, e depois eram 104 crianças que estavam no nosso projeto social lá em Vila Graziella, dirigido pelo... quem? Rondinelli, isso mesmo, obrigado. Hoje eu estou ficando velho, estou esquecendo até. Olha aqui. E aí, gente, foi tremendo. Ele pregou esse sermão, orou com as crianças. Depois a gente chamava as crianças, elas sentavam numa cadeira. Eu fiz isso, vários dos nossos fizeram, a equipe toda dele fez. E a gente lavava os pés das crianças, colocava a meia, colocava o tênis e depois perguntava: qual é o sonho que você tem? Que eu quero orar por você. E uma das crianças que eu comecei a conversar, perguntei: como é seu nome? Onde você mora? Seu pai? E eu podia ver a identificação com a história de Manny na vida daquela criança. Ela disse: meu pai é alcoólatra e ele vendeu a nossa casa e nós ficamos sem onde morar. E então minha mãe pegou eu e meu irmão e fugiu. E nós moramos com ela. E aí eu estava trocando o tênis daquele garoto, e o tênis todo rasgado, né? E eu disse: rapaz, estava na hora de trocar esse tênis mesmo. Ele falou: o meu tênis está rasgado assim, porque eu e o meu irmão dividimos o tênis juntos. E quando eu falei para ele: olha, eu quero orar por você, ele disse assim: se eu posso chamar o meu irmão para você orar por ele também? E aí, quando a gente orou, ele recebeu Jesus, a gente pediu pelos sonhos dele. Que coisa tremenda! Vale a pena a gente fazer diferença. Às vezes um gesto pequenino faz toda a diferença, não é? Nós temos muito trabalho para fazer. Nós estamos com 2.000 e não sei quantos tênis ainda para distribuir, tá? Eu queria desafiar você a ir lavar os pés das crianças, a se envolver no ministério. Quem está coordenando isso é o Ministério Jovem. Hoje nós temos alguns grupos de jovens que estão nas ilhas de Paranaguá fazendo esse trabalho. Ontem eles foram no bairro do Lixo, lá em Paranaguá, fazer essa distribuição. A gente vai, prega o evangelho, ora com as crianças, é lindo, você vai ficar impactado. Se inscreva aqui com o pessoal da juventude, porque a gente não vai distribuindo assim, a gente vai, faz o cadastro das crianças, foi distribuído lá na nossa creche, a gente vai fazer isso. Quem sabe você pode passar um dia diferente com a sua célula, distribuindo tênis, né? E fazendo esse tempo de entrar nessa história, orar com essas pessoas, ministrar na vida delas, será algo que você não vai esquecer nunca mais, tá? E hoje, nesse momento que a gente levanta os dízimos e as ofertas, eu queria desafiar você a dar um tênis, tá? Deus tem nos abençoado, a gente conseguiu comprar um par de tênis muito bonito, muito forte, muito assim durável, tá? Por um preço muito pequeno. Custou R$22 cada par de tênis, né? Vai comprar você por R$22, quero ver, né? E olha, lindo, a molecada ainda escolhia: eu quero o preto, eu quero não sei o quê. Era sensacional, porque Deus nos deu essa graça de poder fazer isso.
E eu queria desafiar cada pessoa que está aqui, a cada família. Se você não pode dar um tênis, dá meio tênis, tá? Mas entra nessa história junto com a gente, faça parte. Se você não pode dar, não faz mal, mas eu queria que toda a igreja se voluntariasse, que as células começassem a se articular e que a gente pudesse, daqui até o final do ano, ter um mutirão desse povo para ir lá lavar os pés das crianças, orar com elas. Vai ser uma experiência, olha, incrível. Eu tenho certeza que você, como eu fui abençoado, você vai ser abençoado. Então agora, nesse momento de adoração e louvor, vem participar com a gente, tá? Entrega o seu dízimo, a sua oferta alçada, e hoje, quem sabe um par de tênis, tá? Para a gente continuar distribuindo esses tênis. E, como foi dito, o Manny estava buscando parceiros no Brasil, ele veio conversar conosco para isso. Eu disse, olha, estou nesse negócio, e se eu puder passar essa visão para outras pessoas, eu vou passar, porque vale a pena a gente fazer diferença, levando a palavra e levando o amor de Deus, e aí nós vamos ser os pés samaritanos, daqueles que fizeram como bom samaritano na Bíblia.